completamente consternado com a coletiva de imprensa. Óbvio, ontem fizemos vídeo sobre o assunto, hoje trazemos de volta com Clemilson Gomes para você. Uma coisa que eu raramente peço. Você, pelo menos um ou dois advogados, deve conhecer, além de mim. E eu peço para que você encaminhe esse vídeo para esses advogados. Justamente porque eu quero falar francamente com eles. E eu quero ver se eu sou o único que está, maluco aqui. Ou se eu sou o único que talvez tenha um pouco de razão na cabeça e que está chocado com o que está por vir, com o que foi francamente, plenamente, frontalmente anunciado pelo governo e que aparentemente não choca ninguém. Vamos falar aqui sobre separação de famílias. Vamos falar sobre exigência de no mínimo 2 anos de residência legal em território nacional para reagrupamento familiar. Vamos falar de reagrupamento somente para menores em território nacional. Ou seja, de forçar você, que está com título de residência, que fez todo o seu processo de legalização, apesar de ter apanhado da AIMA nos últimos 2, 3, 4 anos, certo? Esperou quanto tempo para ter sua residência, né, meu amigo? Agora você pensou que ia melhorar? Esperou. E depois de apanhar tanto tempo, agora falam para você, ou você fica em Portugal, ou você fica com a sua família. Escolhe. E é isto o que veio oculto, sublime, dentro do anúncio ontem feito. Então, esteja comigo, porque nós temos um assunto muito sério para tratar. Basicamente, ontem, no tema, né, do anúncio do Conselho de Ministros, foi anunciado pelo governo de que algumas exigências existiriam e seriam introduzidas na lei de estrangeiros para reagrupamento familiar, exigências que, inclusive, podem estar em compasso com o que diz a União Europeia, mas estão completamente em descompasso com a realidade portuguesa atual, aonde a administração pública falhou ininterruptamente por anos seguidos, aonde a administração pública há 1 ano não divulga, não disponibiliza vagas para reagrupamento familiar, e você que está aqui há 1 ano, 2 anos, alguns meses, já na condição de fazer o reagrupamento familiar, não consegue reagrupar seus familiares porque não lhe dão a oportunidade de entregar os documentos. Por quê? Porque o agendamento prévio necessário não é ofertado. E isto é única e exclusivamente culpa da administração pública, que é incapaz, e já admitiu ser incapaz, de tratar desses procedimentos e empurrou com a barriga por muitos anos. E agora, no momento onde você mais necessita, no momento onde é tudo a oportunidade de viver legalmente em Portugal, porque um destes familiares, muitas vezes o papai, muitas vezes a mamãe, conseguiu um título de residência, mas a administração pública, além de não ofertar vagas, agora fala, vamos mudar a lei, e você vai ter que abandonar a sua esposa, vai ter que falar para ela assim, pega um aviãozinho, vai para o seu país de origem e tchau, tchau. Por quê? Porque comigo não vai poder viver. Quer separação de famílias, quer acabar com a unidade familiar, quer acabar com a constituição das famílias que hoje residem em Portugal, e talvez isso tenha uma afronta. É aquilo que dizem proteger, que é o seio da cultura portuguesa, que é a família. Vamos ser bem francos, né? Falamos aqui, então, de detalhes, ou não só detalhes, exigência de no mínimo 2 anos de residência legal. Vamos pensar da seguinte forma, José, sempre José, fiel José, escudeiro José, conseguiu uma residência agora, em fevereiro de 2025, depois de ter apresentado seu processo na estrutura de missão em outubro de 2024. E depois de seguir uma manifestação de interesse desde o ano de 2022, sem agendamento, com sua família já aqui, com os filhos na escola, com a esposa já a trabalhar, tinha a oportunidade, o interesse, o desejo de fazer a sua família viver consigo aqui, porque já vivem, já estão integrados, já alimentam a economia portuguesa, já se desenvolvem naturalmente em território nacional. Mas José, que agora teve pela primeira vez um título de residência, estava feliz, ela estava com um sorrisão de orelha a orelha. José recebe a notícia de que o governo planeja permitir o reagrupamento familiar só quando ele tiver 2 anos de título de residência, ou seja, se ele recebeu o seu título agora em fevereiro de 2025, só em 2027. José, que bacana, que bacana. Será
que ninguém viu isso? Será que ninguém percebeu isso? E, pior, José, nessa situação, bem, está sendo atingido por uma retroatividade injusta. Por quê? Porque José tinha a expectativa de que, quando tivesse a sua residência, depois de cumprir todos os procedimentos e todos os abusos e atrasos da administração pública portuguesa, com diversas incessantes desculpas, José agora leva uma puxada de tapete e fala: olha, daqui a 2 anos você reagrupa os seus familiares. Não somente isso, isso é um desrespeito à família. Isso é uma quebra da tutela de confiança. É isto o que quer se passar para as pessoas? Essencialmente, começamos a identificar aqui pontos inegáveis de injustiças perpetradas contra pessoas que já estão integradas. E digo mais, reagrupar somente menores que estão em território nacional é a mesma coisa que chegar a José e falar assim: olha, sua esposa, Dona Maria não pode ficar. O José Júnior, a Maria Mirim podem ficar em Portugal, mas sua esposa Maria, casada com você há 12 anos, talvez, se for como minha avó era portuguesa. Minha avó faleceu poucos meses depois do meu avô, por causa justamente da ausência. E agora, a proposta é falar para José: sua esposa tem que voltar ao país de origem, lá. E aí ela faz um visto, pode vir. Mas isso só quando você tiver os 2 anos de residência. Ou seja, José vai ficar longe da esposa por 2 anos. É essa a ideia, é esse o consenso que se pretende ter. Isto beira a irrealidade e, de novo, eu devo estar completamente maluco por ter percebido isso, talvez, né? Outras pessoas também perceberam, mas sejamos muito francos, isto tem efeitos práticos desumanos, porque efetivamente faz com que pessoas que foram instrumentalizadas, que foram incentivadas, que eu lembro de entrevistas do senhor e respeito muito, o senhor doutor Marcelo Rebelo de Sousa, falar assim: Portugal é um país de braços abertos. Não foram muito tempo atrás. E essas pessoas, hoje, aqui, já atingidas pela mora da administração pública, agora vão ter que se despedir dos seus familiares, vão ter que esperar 2 anos para reagrupar. E enquanto isto, Maria vai ao país de origem, José fica aqui com as crianças. É essa a proposta? Particularmente, me choca muito o que se propõe. E sejamos muito francos, né? Muito embora tenha algum resguardo, mesmo que seja permitido pela diretiva europeia, desconsiderar a situação fática, a situação realista da vida das pessoas que poderiam já estar regulares se o Estado não fosse tão moroso. Pessoas que em 2022 chegaram, apresentaram seus pedidos, se fosse respeitado o prazo de 90 dias, em 2022 teriam uma residência e poderiam ter apresentado o reagrupamento familiar dentro do prazo adequado. Pessoas que inclusive vieram com visto, pessoas que inclusive já têm a residência há aproximadamente 1 ano, mas que o Estado não permite, não disponibiliza vagas para reagrupamento familiar. Essas pessoas estão sendo ignoradas. É uma forma muito simplista de resolver os problemas. É como limpar uma casa, mas não com água, sabão e organização. É limpar uma casa queimando a casa e argumentando que agora, como não tem casa, não está mais suja. E vedar o acesso ao reagrupamento familiar para pessoas que já estavam em Portugal durante a vigência da lei atual, que permite a essas pessoas a legalização diretamente em território nacional, é evidentemente criar uma lei injusta. E uma lei injusta pode ser lei, mas não é moral, não é ética, não é honesta.
Por isso, trago esse vídeo e peço, de novo, você, meu bom amigo que me acompanha, você deve conhecer um, deve conhecer dois advogados, certo? Você que acompanha aqui o canal, sabe que Neilson, um absurdo isso. Isabel Santos, isso é triste. Eu vou ser bem franco, tá? Do jeito que está, já está difícil. Do jeito que se propõe fazer, é obrigar a pessoa que está regular em Portugal a escolher se pretende viver em Portugal ou se pretende viver com a sua família. Isto é uma escolha que nenhuma pessoa, honestamente, nenhuma pessoa deve fazer na sua vida. Então, torço para que isso não vá para frente, tá bem? Vou fazer o meu possível para que isso não ocorra. Gabriel Nahum falou: não podemos ficar calados e parados. Concordo com o Gabriel, tá bom? Depois eu vou ler um pouco mais que está aí nas mensagens. Agradeço muito a todos vocês. Desejo muita força e boa sorte. Um grande abraço a todos. Por hoje é só.